Hã? É. Bom, né? Mas fazer o quê, né? Ela não conhece ainda, né? Ó, o princípio da proporcionalidade. Mas eu vou explicar para ela com o tempo, né? Com muita paciência, né? Bom dia a todos vocês. Bom dia, tudo bem? Bom, começando novamente, quarta aula de administração financeira orçamentária. Eu tenho alguns arquivos que eu mandei, mas estão com problema. Então eu vou ver se eu consigo abri-los no intervalo. Se eu abri-los, vai fechar bonitinho a nossa aula, porque eu vou retomar o tema créditos adicionais. E quem pegou o material na sessão do aluno já viu que lá tem várias questões, que eu selecionei várias questões, e destas questões ali, pelo menos umas 10 delas versam sobre o tema créditos adicionais, né? Se lamentavelmente não for possível abrir o arquivo hoje, na aula de amanhã nós vamos fazer essas questões, porque eu quero que vocês encerrem a aula com tranquilidade com créditos adicionais, porque não é um tema dos mais difíceis, é um tema bastante tranquilo. Mas, né, no início ele dá uma assustadinha um pouco, né? Então vamos retomar os créditos adicionais. Então você vai lembrar que os créditos adicionais, né, na realidade, conhecidos como adiantamento de receitas orçamentárias, é um dispositivo que o administrador tem para atender determinadas despesas que, por um critério ou outro, não tinha dotação orçamentária ou a dotação orçamentária era insuficiente, né? Então eu contei o caso do casal, né, onde o rapaz ele gasta, né, tudo aquilo que ele ganha, todo mês ele recebeu o salário, gasta, e a namorada dele, ou a esposa dele, companheira, ela já é poupadora. Então o que ele faz? Ele precisa de dinheiro no meio do ano, ele pede emprestado para ela empresta esse dinheiro e ao final do ano ele paga para ela quando ele recebeu o seu 13º. Então, na verdade, ele não criou uma receita nova. O que ele fez? Ele adiantou uma receita que ele teria no futuro, foi isso, né? É um adiantamento de receitas orçamentárias. Ele já teria esta receita orçamentária, esta receita que entraria no orçamento dele, ele adiantou. E esse exemplo, ele é perfeito para que nós entendamos o mecanismo de créditos adicionais. Por quê? Porque a operação com crédito adicional, ela não supera o prazo de 12 meses. Ela não supera o prazo de 12 meses, né? Então, ela é uma operação de curto prazo, para atender uma situação muito específica. E aí eu falei para você que os créditos adicionais são de 3 espécies, e você vai guardar isto, porque você quer passar no concurso público, então você já guardou, né? Eu falei para você que são os créditos especiais, os créditos suplementares e os créditos extraordinários. Isso foi questão de CESP, isso foi questão de CESP N vezes, isso foi questão de FCC várias vezes, isso já foi questão de ESAF várias vezes e continuará sendo. Por quê? Porque com esse tipo de questão o examinador elimina o candidato iniciante, aquele que está começando os seus estudos para prestar a carreira pública. Então, fica fácil eliminar milhares e milhares de candidatos iniciantes, porque às vezes não tem paciência ou então ainda não tem uma capacidade analítica de entender os créditos adicionais, que são simples, né, mas que demandam uma certa atenção. E eu falei para vocês, e vocês vão decorar, vocês vão guardar, né? Quais são as espécies desses créditos adicionais? Na verdade, a definição para cada um. Créditos especiais são o adiantamento de receitas orçamentárias para atender despesas que não têm dotação orçamentária. Então, se o administrador percebe que tem várias despesas naquele período que ele não tem dotação orçamentária, ele vai requisitar uma autorização para o legislativo para uma operação com créditos especiais, né? O crédito suplementar. Os créditos suplementares são aqueles créditos adicionais, são aqueles adiantamentos de receitas orçamentárias para atender aos casos de dotação orçamentária insuficiente. Insuficiente. Falou insuficiente, suplementar. Falou suficiente, suplementar. Não tem dotação especial. Falou insuficiente, suplementar. Quando? Eternamente, até que mudem a lei. Enquanto vigorar a Carta Magna e a 4.320 LRF do jeito que estão, vai manter essa definição.
né? Então, suplementar para dotação insuficiente, especial quando não tem dotação. E os créditos extraordinários, que são dos mais queridos dos examinadores, porque eles são extraordinários em tudo. É extraordinário, né? Vamos analisar a palavra extra-ordem, estão fora da ordem, né, dos fatos corriqueiros, né? Estão extraordinários. Créditos extraordinários são créditos para atender os casos de guerra, calamidade e comoção interna. Guerra, calamidade e comoção interna. Lembra do PCC? Querido grupo aqui de São Paulo, não é? Muito querido, nosso, não é verdade, né? É uma instituição paulista, não é verdade? Podemos falar com orgulho, né? Que nós temos nossos próprios, né, irmãos aqui do mal, né? Então lembra de GCC, guerra, calamidade e comoção interna. Guerra, calamidade e comoção interna. Guerra, Paraguai versus Brasil, né? Estados Unidos invadindo o Brasil. Guerra, calamidade, enchente, seca, né? Perda de gado, né? Enfim, aquelas lamentáveis catástrofes que lamentavelmente são corriqueiras no mundo inteiro e no nosso país muito, né? Devido às suas dimensões continentais. E comoção interna, bandos armados, quebra-quebra, comoção interna, né? Sublevação civil, né? Aquilo que acontece agora na Síria, né? Tá certo? Então, crédito extraordinário só para uma situação extraordinária. Ora, guerra, calamidade, comoção interna é uma situação extraordinária. Crédito especial, você lembra cheque especial. Quando é que a gente vai para o cheque especial? Quando a gente está com a conta zero. Zero. E suplementar, lembra, o rapazinho faz musculação, né, para prestar para a Polícia Federal, come um prato estivador, mas não está suficiente, ele vai lá na lojinha e compra um suplemento. Ele não está passando fome, mas não é o suficiente, ele precisa de um suplemento, ele precisa de um reforço, não é isso? Então guarda essas besteiras que você já guarda os 3 créditos. Agora veja, quando eu faço uma operação de crédito adicional, a Lei 4.320 vai falar de onde vêm os recursos. Da onde vêm os recursos, né? E aí eu comentei no final da aula passada, eu vou repetir, porque tinha muita gente aqui, meu amigo, que estava com fome, já estava, ó, entendeu? E pegou a explicação pela metade, ou então, né, quando eu estava explicando, já estava vendo um prato de feijoada na frente, não era isso, né? Entendeu? Estava vendo uma chuleta, né? Então eu vou explicar para você novamente, quais são as origens dos recursos, né? Excesso de arrecadação do exercício. Excesso de arrecadação do exercício. Então tem vários superávites mês a mês, tem uma arrecadação a mais. Então na hora de realizar uma operação de crédito adicional, eu aponto, eu indico como recurso no meu pedido, eu tenho que indicar, né? Se for um crédito suplementar especial, é uma exigência da lei extraordinária, nós vamos que não é bem assim, né? Eu tenho que apontar o recurso, eu tenho que indicar o recurso para o legislador falar, ah, bom, eu vou autorizar esta operação, porque eu já sei que você está apontando a fonte do recurso. Porque, veja, princípio do equilíbrio, as despesas não podem superar as receitas. Lembra do princípio do equilíbrio? Para que este princípio seja preservado, cada despesa já tem que ter apontado os recursos, as fontes que vão custear aquela despesa. De onde é que vem os recursos? Então, se o senhor está pedindo para nós do Poder Legislativo, né, o senhor presidente está pedindo uma operação de crédito especial, de onde o senhor acha que vão sair os recursos para esta operação? Né? Então tem que haver uma indicação dos recursos, né? Não pode sair do astral superior, né, de Alfa Centauros. Não, o senhor tem que apontar, de onde é que vem os recursos? Então eu vou apontar esses recursos. Excesso de arrecadação do exercício. Excesso de arrecadação. Aí um aluno perguntou uma vez, mas professor, veja bem, se ele arrecadou mais, ele não pode já usar esse recurso? Não. Não. Então, lembra que o orçamento fixa a despesa e traz expectativa de receita. Então, no meu orçamento da União, eu fixei despesas na ordem de 800 bilhões de reais. Porque eu acredito que as minhas receitas serão de 800 bilhões de reais. Tem que casar. Tem que casar. Agora, né, o pessoal da Receita Federal, onde alguns de vocês vão trabalhar, são de uma eficiência cada vez maior. Não é? A arrecadação dá recordes o tempo todo. O pessoal da Receita, olha, dá um show de pirotecnia em termos de arrecadação. Uma beleza, todo ano tem recorde de arrecadação nessa república. Aí, né, o ano está evoluindo e nós, ao invés de termos uma arrecadação de 800 bilhões, nós temos uma arrecadação de 900 bilhões.
Pode o Poder Executivo utilizar a seu bel prazer esses 100 bilhões a mais? Não! Ele não pode utilizar isso. Por quê? Porque esses 100 bilhões a mais não foram indicados para cobrir despesas. Vai ficar no Tesouro e o Tesouro vai aplicar esse dinheiro. É lógico. Deixar parado, a inflação come. Não é isso? Né? Então, é como aquela pessoa que ela está ganhando a mais do que ela precisa, né, para manter as suas contas, mas ela é uma pessoa que usa de parcimônia, de economicidade, então ela vai poupando para os tempos difíceis. Ela abre uma poupança e vai poupando. E se o cidadão que é cidadão faz isso, imagina o Estado. Qualquer administrador do setor público, do setor privado, ele tem um excesso de arrecadação, o que ele faz? Ele aplica. Ele poupa para as necessidades futuras da organização. Vai ser que no futuro precisa fazer um investimento. Talvez no futuro aconteça uma catástrofe, eu preciso de recursos, né? Não posso ganhar e gastar tudo que eu ganho, né? O cidadão privado às vezes faz isso, mas a empresa não pode fazer isso. Ela precisa ter provisões para os tempos difíceis. E o Estado é a mesma coisa. Então ele começa a arrecadar mais do que foi apontado para as despesas, aquele dinheiro vai ser poupado pelo Estado. No sentido lato, não estrito da palavra poupança. Né? Ele vai guardar esse dinheiro. Então, na hora de fazer um pedido ao Congresso Nacional, eu vou indicar como recursos o excesso de arrecadação. Questão de FCC, questão de ESAF. Né? Outra fonte de recurso, o excesso do exercício anterior. Do exercício anterior, o administrador público poupou e ficou. Teve uma sobra de caixa. Então eu vou apontar a sobra do exercício anterior, né? O excesso de arrecadação do exercício anterior, né? Ou superávit desse exercício, ou o excesso de arrecadação do exercício anterior, conforme fala 4.320. Outra fonte de recurso, anulação de dotações orçamentárias de outras despesas, né? Aí vai funcionar o mecanismo da urgência, da prioridade, né? Então imagina, eu estou tendo uma arrecadação justíssima, eu estou arrecadando neste ano 800 bilhões para 800 bilhões de despesas, eu estou arrecadando exatamente o que eu vou gastar. Do exercício anterior não sobrou nada, não tem nada no caixa, né? E os recursos, parte dos recursos das dotações orçamentárias estão destinados para o Ministério da Defesa e parte estão destinados ao Ministério da Saúde. O Ministério da Defesa, né, vai comprar novos tanques, né, o Exército Brasileiro vai repassar, o Exército Brasileiro vai comprar novos tanques, novos equipamentos, mas a saúde precisa de remédios, né? De repente começam a cair mais ainda minhas receitas. E já comecei a perceber que não vou conseguir nem fechar os 800 bilhões de arrecadação. Nessa hora, o que é mais importante? Comprar um novo tanque de guerra ou comprar mais uma tonelada de remédios? Comprar mais uma tonelada de remédios. Então eu, administrador público, converso com o ministro da Defesa, converso com, né, o comandante-em-chefe do Exército, converso com o ministro da Saúde e falo, olha, Exército, dá para aguentar mais um tempo sem o seu tanque novo? O Exército, opa, a gente segura, né? Tudo pela pátria. E eles seguram mesmo, hein? Seguram mesmo. Né? Anda com tanque antigo, fuzil com 60 anos, né? Uma beleza, eles fazem das tripas o coração. Você nem imagina o que os militares fazem de economia, né? Para o resto da nação poder funcionar. Então o Exército, não, deixa para depois a gente compra os tanques. Então eu saio anulando as dotações orçamentárias do Exército. Traduzindo uma linguagem mais simples, eu vou cancelar aquelas despesas. Despesa continua lá, mas a dotação não vai ter. Então, se não tem dotação, não tem liberação do recurso. Se não tem liberação do recurso, não tem tanque. Então, na hora que eu vou mandar o meu pedido de crédito adicional para o Congresso, eu aponto como fonte de recurso as dotações que serão anuladas do Exército. Está na Lei 4.320/64. Então, aponto as dotações que serão anuladas. Preciso de créditos adicionais na ordem de 1 bilhão, pois a fonte de recurso é de anulação de dotações na ordem de R$1 bilhão do Exército Brasileiro. E a quarta maneira de se realizar uma operação com crédito adicional é, se eu não tenho
né? Não dá para anular mais as dotações. Já está apertadinho. Né? O exército, olha, tudo bem, né? Você vai deixar o sem tanque, mas pode deixar o soldado sem comida. Não pode deixar os homens que estão na fronteira sem combustível. Não é? Não, realmente, né? O administrador pensa, o chefe da república pensa, ele fala realmente, né? As forças armadas já estão muito sacrificadas, todo mundo está fazendo sacrifício, então olha, não tem problema. Essa operação de crédito adicional, que eu vou mandar um pedido para o Congresso, eu vou apontar como fonte do recurso uma outra operação. Uma operação de crédito no mercado financeiro. Uma operação de crédito. Então ele vai fazer um pedido de... São duas operações integradas, mas cada uma tem um aspecto diferente. Eu vou fazer uma operação de crédito adicional para o Congresso, apontando como fonte de recurso uma operação de crédito no mercado financeiro, no mercado bancário. Então precisamos de R$1 bilhão para atender despesas que não têm dotações orçamentárias, portanto peço aos senhores autorização para uma operação com crédito especial na ordem de R$1 bilhão, sendo que esses recursos serão provenientes de uma operação de crédito que será realizada mediante autorização de vossas senhorias no mercado financeiro. E o Congresso autorizou. O Congresso autorizou. O que eu faço agora? Agora eu, chefe do Executivo, com aquela autorização em mãos, vou baixar um decreto do Executivo, que é um ato normativo do chefe do Executivo, e um ato ordinatório, ordenando que a operação seja realizada. Aí a Secretaria do Tesouro vai até o mercado e vai bater numa instituição bancária, orientada pelo Banco Central, conforme o comando da LRF, orientada pelo Banco Central para tomar essa operação de crédito no mercado financeiro. E o Banco Central ele vai acompanhar toda a operação de crédito e só vai acontecer esta operação de crédito se o Banco Central autorizar. Porque é o Banco Central que vai apontar e autorizar a instituição bancária. Ele só vai autorizar a instituição bancária se a instituição bancária colocar como exigência da administração pública, em determinada data, o pagamento daquela operação. Concorda que se eu vou pegar dinheiro emprestado eu tenho que pagar? Então, eu já vou fazer a operação de crédito no mercado bancário, num banco, né? O Banco Central vai autorizar se o banco me cobrar apenas o valor emprestado à administração pública, mais os juros de mercado. E nada mais. Do contrário, o Banco Central não autoriza a operação. Então, olha, eu vim aqui até a instituição bancária Bradesco, essa instituição tradicional, né, em nome da administração pública, tomar uma operação de crédito, né, para uma operação de crédito adicional especial na ordem de R$1 bilhão. Gerente, na hora, sente-se. Café na mesa, 2 segundos. Demorar mais um segundo, eu corto o teu pescoço. 2 segundos. O banco na hora dá um sorriso desse tamanho. Na hora que falou para o banco, entrou o administrador público no banco. Chegou lá, eu vim tomar uma operação de crédito para atender um crédito especial do Estado. O gerente do banco, já fica eufórico, fica doidão. Né? Por quê? É dinheiro no caixa. É dinheiro no caixa, é dinheiro certíssimo. Você vai entender a euforia desse gerente. Né? Aí o gerente se contém, não, mas põe então, R$1 bilhão, claro, né? Então, tá. Eu já sei, como gerente, que o Banco Central só vai autorizar se eu cobrar R$1 bilhão de volta, então o banco vai me cobrar R$1 bilhão, que ele vai me emprestar, mais os juros de mercado. E ponto e acabou. Para evitar a cobrança de taxas adicionais que possam beneficiar a instituição bancária e o administrador público de má fé. Então não pode. Então o Banco Central só autoriza a operação, e ele acompanha, ele tem um controle dos bancos. Vai ver o que ele fez com o Cruzeiro do Sul BVA recentemente. Um abraço, né, meu filho? Né? Banco Central, meu amigo, é mais poderoso que a maioria dos ministérios dessa república juntos. Né? Então o Banco Central, ele vai autorizar se for cobrado apenas o valor que a administração tomou, mas os juros de mercado. E logicamente, que o banco sempre exige uma garantia numa operação deste montante. Ele quer uma garantia, não é? Você, por exemplo, vai financiar um carro, o que é que fica em garantia? O veículo.
O veículo fica em garantia. Se você não pagar o veículo, o que acontece? A instituição manda te executar e tira o veículo de você. Do ponto de vista jurídico, o veículo é seu. Né? Na operação de financiamento, o veículo é seu. Mas, se você não pagar as prestações, ela manda te executar e toma o veículo. Né? Eu sempre falo, negocie antes com o banco, porque o banco não quer o teu veículo. O banco não sabe o que fazer com o veículo. Ele sabe, mas para ele é um prejuízo desgraçado, uma operação muito cara. Para ele não é concessionário, ele é banco. Ele quer, na realidade, o teu dinheiro, ele quer que você pague. O banco ora a hora que você vai pegar uma operação de crédito, ele ora, né, o gerente, a hora que ele está te oferecendo uma operação de crédito, ele está pensando no Senhor. Senhor, abençoe que ele me pague em dia. É isso que ele quer. Ele não quer teu carro, ele não quer tua casa, não quer teu apartamento, né? Ele quer o dinheiro dele, porque ele vive de vender dinheiro. Agora, né, é aquela história, ele precisa se garantir. Ah, mas cheque especial ele não exige garantias. Lógico que não, por isso que ele te cobra uma taxa extorsiva. Não é verdade, né? Ele cobra uma taxa extorsiva de todo mundo, agora o presidente Dilma andou melhorando essa taxa extorsiva. Ela é menos extorsiva, mas ainda é extorsiva. Mas ele cobra uma taxa extorsiva por quê? Porque aqueles que não pagarem, os outros cobrem. Né? Como diz um amigo meu que trabalha no sistema financeiro, né? Os bons pagam pelos maus pagantes. Por isso que é caro. Por que a TAC é caro? Porque você está pagando por todos aqueles que não deram certo. Ora, ele vai fazer uma análise do teu crédito, ele analisa 50 pessoas para provar uma. Ué, mas peraí, se ele analisou as outras 49, ele parou para trabalhar, para comer. Ele está correndo hora, vai receber salário. Então tem que cobrar por aquilo. Agora, numa operação de maior porte, o banco costuma exigir o quê? Costuma não, é regra. Ou uma avalista ou garantia. De preferência, garantia. Uma garantia real, um bem patrimonial, recursos financeiros. Então, na hora que a administração pública chega ao banco para realizar uma operação de crédito no mercado financeiro, uma operação de crédito financeiro que ela está contraindo no mercado para atender aquele crédito especial que o Congresso autorizou, né? Ele vai oferecer em garantia na data do pagamento parte da sua arrecadação tributária. Ele vai oferecer em garantia parte da sua arrecadação tributária. Opa, agora está na hora de lembrar uma outra aula nossa, a primeira aula. Princípio da não afetação, não vinculação. Vamos lembrar o princípio da não afetação? É vedado vincular imposto a despesa, fundo ou órgão. Constituição, artigo 167, inciso 2. Salvo, lembra daquela sigla mnemônica? Transferências tributárias, educação, saúde, administração tributária e garantias. Eu coloquei como operações, para dar aquela palavra bonita, né? Para você guardar fácil. Operações de garantia para créditos adicionais. Quem é que permitiu a vinculação do imposto para operações de créditos adicionais? A Carta Magna. A Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, no seu artigo 167, correção, inciso 4º. Inciso 4º. Você está olhando aí, não está achando, né? Desce 2 incisos que você acha. Inciso 4º. E lê porque é um inciso longo, né? Então, neste caso, a administração pública vai oferecer como garantia para aquela operação, né, os seus tributos arrecadados. Na ordem de R$1 bilhão, mais juros de mercado. E agora você vai entender por que o banco adora esse tipo de operação. Né? Ora, chegando na data, né, do contrato, a administração pública vai ter que devolver aquele dinheiro para o banco mais os juros, tudo bem? Então ele vai lá, passou, então fez uma operação de crédito adicional em 1º de março de 2012. Né? No dia 5 de novembro, a administração pública vai pagar o banco. Né? Então, o bom administrador vai até o banco e fala, olha, eu vim pagar aquela operação de R$1 bilhão mais os juros de mercado. O banco calcula tudo direitinho. É óbvio que ele já tem calculado, né? Aqui é a metáfora para a gente entender a operação, né? Então, eu vim aqui, passou o checão da administração pública, toma, 1 bilhão e pouco. Tchau.
É claro que acontece tudo dentro de sistemas de contas eletrônicas, né? Mas tudo bem, para você entender bem isso. Mas vamos supor que o administrador não é muito probo. Entendeu? O administrador adora dar tombo nos bancos. Né? Chegou no dia 5, o administrador não honrou a sua obrigação. O gerente está lá na mesa, né? Deu o horário, vai fechar a agência bancária, a administração pública não passou lá para pagar, não é? O gerente fala, ih, não vão pagar, ixi, me ferrei, né? Ferrei nada. Já pega um telefone, disca o número 1 do Banco Central. Alô, é do Banco Central? Aqui é o Armando da agência 57 do Banco Bradesco. A administração pública está me devendo para a minha agência aqui R$1 bilhão, mas os juros de mercado eles não pagaram. Poderia dar um jeito disso? Aí o pessoal do Banco Central, né, o atendente, não, claro que nós já vamos resolver. O senhor espera aí que eu vou passar para o departamento responsável. Passou para o departamento responsável a ocorrência, o registro da ocorrência. Aí existe uma sala lá no Banco Central que tem 5.800 botões. Tem botão para tudo que é lado, tudo botão vermelho. Aliás, 5.800 são uns 5.700 botões mais ou menos. Todos vermelhos. Cada botão é uma sala incrível, rapaz. Olha, você vê, você fica fascinado. Não é? Tem uns botões menores, cada um tem um nome de um município desta república. Tem lá, o teu município está lá, tem um botão com o nome do município, é um botão vermelho. Aí tem 27 botões maiores, que são para cada um dos estados e para o Distrito Federal, e tem um botão desse tamanho, só escrito assim, União. Está lá, União. Né? E aí a hora que eles recebem a informação que a administração pública não honrou a operação de crédito com o banco, que está vinculada a um crédito adicional, conforme diz a Constituição Federal, nessa hora ele vai lá acionar um desses botões. E do cofre da administração pública, se é da prefeitura, é do tesouro da prefeitura, se é do estado, é do tesouro do estado, se é da União, no cofre do tesouro, tem um portal do Stargate lá. Manja aquele portal que o cara entra e vai sair lá do outro lado do universo? Tem um portal. Então recebe lá o gestor dessa sala, né? O quê? O município tal não pagou, o estado tal não pagou a operação de crédito adicional? Não? Ih, já deu horário, hein? Venceu, olha, fica tranquilo que você vai receber aqui, né? Então, ele vai lá, né? Embaixo do portão tá assim, ele abre, tem, né, logicamente, uma trave naquele botão, né, uma trave de segurança para ninguém apertar, né? Pode acontecer um acidente e dar um desastre econômico no estado, no município ou na União. Aí ele levanta, embaixo tem uma palavra assim. Entendeu? Aí ele aperta o botão, abre o portal, todos os tributos arrecadados até o valor de R$1 bilhão vão entrar naquele portal e vão parar tudo dentro do cofre do banco. Aí o gerente olha lá, liga para o seu contador, fala, tá aí o dinheiro todo? Tá todo o dinheiro. Obrigado, Banco Central, e desliga. É mais ou menos assim que acontece a operação, né? Tirando toda essa, né, esse teatro todo. Mas veja, o Banco Central, ele controla as contas dos bancos. Então é natural que ele tenha um controle sobre as contas dos tesouros. Então, na hora que o ente federado não honra suas obrigações, o Banco Central, a partir do seu sistema de TI, ele faz a movimentação financeira, retirando os recursos da conta do ente federado e jogando na conta do banco. Mas, professor, mas que mecanismo sofisticado, por que tanto isso? Vocês já ouviram falar de precatórios? Você estuda lá em administração pública, em direito administrativo, você estuda que os bens da administração pública, os bens públicos são inalienáveis. São impenhoráveis. Não é? O particular não. O particular, ele faz um contrato, um financiamento, ele toma uma operação de crédito, oferece um bem, né, como garantia. Se ele não paga, a instituição financeira vai executar ele e toma o bem dele. Agora, a administração pública não pode fazer isso. Você não pode executar um bem público. Ele é impenhorável. Como é que você vai executar? Então, quando chega uma dívida para a administração pública, no Poder Judiciário, o juiz vai constituir o famoso precatório. Agora, nesta república, minha amiga, meus amigos,
Quantas vezes você não viu a administração pública não honrar os precatórios do Poder Judiciário? Né? Tem gente que vive de precatório. Ah, você tem um precatório? Ah, vai receber quanto? Olha, sei lá, no próximo dilúvio. Vende por mim, eu te pago 10%. Você leva dinheiro à vista e a pessoa compra o precatório e fica com ela. Como uma forma de investimento. O dia que receber, aquilo é um patrimônio para a família. Só que pagou 10%. Quando ele receber, vai ser um valor consideravelmente grande pelo que ele pagou. Um bom negócio. Bom negócio para quem comprou, bom negócio para quem vendeu, porque recebeu dinheiro no ato. Quase parece uma operação de redesconto. Né? Então, imagina, né? Crédito extraordinário. Calamidade pública. Uma enchente. Arrasa a cidade. E aí o chefe do executivo, para poder atender esta calamidade, vai abrir uma operação de crédito extraordinário. E já vai no mercado tomar operação de crédito. Depois que ele vai informar o legislativo. Nós vamos ver que o ciclo orçamentário é completamente invertido no crédito extraordinário. Como existe esse dispositivo constitucional que permite a vinculação do imposto à despesa, como forma de garantia, então, a hora que ele entra no Banco Bradesco, o Banco Bradesco fala para ele, claro que eu te empresto dinheiro para esta operação, para você socorrer a população do seu município, que está sofrendo com esta tragédia, com esta calamidade, com esta enchente. Agora, se não tivesse esse dispositivo, o que ia acontecer? O administrador público ia entrar na agência bancária para discutir a operação de crédito, e o gerente ia falar, olha, lamento, mas eu não vou lhe emprestar o dinheiro. E o prefeito ia falar, mas eu tenho pessoas morrendo. O banco ia falar para ele, olha, mas eu não sou nem funerária e muito menos hospital, nem mãe de santo. Eu sou banco. E antes de pensar nas pessoas que estão morrendo no seu município, eu tenho que pensar nos investidores que têm dinheiro aqui, porque esse dinheiro não é meu, é dos investidores. Então eu não lhe empresto porque eu não vou ficar esperando precatório. Entendeu o que aconteceria se não tivesse esse mecanismo de garantia? Milhares de municípios brasileiros e alguns estados sofreriam flagelos muito piores nas calamidades, porque as instituições bancárias não iriam emprestar dinheiro. Não é que eles são desumanos. É porque o banco é um intermediador financeiro. Ele não está emprestando o dinheiro dele, está emprestando o teu dinheiro, o meu dinheiro. Fala. Vai ter que sair anulando despesas. O colega perguntou aqui, né? Para pagar essa operação de crédito no mercado. Ah, professor, né, eu vou dar uma reformulada na questão para quem está lá entender bem. Né? O prefeito fez uma operação de crédito financeiro para atender o crédito adicional. Né, para pagar na data do dia 5 de novembro. Porém, a arrecadação caiu mais ainda. Como é que ele faz? Anula dotações orçamentárias. Anula dotações orçamentárias. Aí nós vamos voltar para a nossa segunda aula. Posso anular quais despesas? Todas. Todas menos 3. Artigo 166. Os juros da dívida pública eu não posso anular. Os encargos com pessoal ativo e inativo eu não posso anular. E as transferências tributárias. Posso deixar, né, do ponto de vista jurídico, olha o que eu vou falar, cuidado, hein? Posso deixar escola sem merenda? Posso. Posso deixar policial sem munição? Posso. Posso deixar a aeronáutica voando com avião, com peça aproveitada de outro avião que espatifou no chão? Posso e faço, e ela faz isso. Quando cai um avião da aeronáutica e arregaça, né, a aeronáutica manda o seu pessoal pegar todas as peças boas e reaproveitar. Entendeu? Né? Não se perde nada. Do ponto de vista técnico, isso é alguma coisa que jamais deveria ser feito. Né? Mas se faz, porque senão não tem avião. Né? Posso deixar o hospital sem remédio? Posso. Posso deixar posto de saúde fechar? Posso. Posso parar a obra pública? Quantas obras públicas você não viu parado na sua vida? Quantas? Eu saio anulando despesas. Primeiro ano que foi aplicada a lei de responsabilidade fiscal, vários prefeitos, com medo de perder os seus cargos, seus mandatos, cumpriram à risca a lei de responsabilidade fiscal no ano que a arrecadação despencou em todo o país, porque a economia estava encolhendo. E aí o que várias prefeituras fizeram? Fecharam as escolas e deram férias coletivas para os alunos. Por quê?
Professor em casa, eu só tenho que pagar o salário. Se ele está na escola, e o aluno também, eu tenho que dar merenda, eu tenho que dar papel higiênico, eu tenho que dar material. E eu lembro disso, isso, né, do ponto de vista político, partidário, matou a sucessão do presidente Fernando Henrique. Matou a sucessão. Né? Não é porque o Fernando Henrique, não tem nada a ver com ele, a economia estava encolhendo, né? A economia estava encolhendo no país, né? E aí, para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, saíram anulando despesas. Várias administrações públicas desse país que estavam localizadas em prédios, 3, 4 andares, fechavam os 2 últimos andares, porque aí não precisaria gastar com elevador, jogava todo mundo no térreo, o primeiro andar, falava, cafezinho, pessoal, tragam de casa. Se puder trazer papel higiênico, traz de casa. E aí deu uma sensação terrível para o povo brasileiro de fracasso. De fracasso. Isso ferrou, né, completamente com qualquer possibilidade de sucessão, né, de um tucano ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora, nos anos seguintes, os administradores aprenderam como lidar com a LRF. Eles aprenderam. Então, hoje, o que eles fazem? Quando eles já percebem que não vão ter arrecadação suficiente, eles já saem anulando despesas com antecedência. Então, é aquela ponte que já em junho está parada já a construção dela. Só que o administrador público esperto, o que ele fala? Né? Ele quer fazer, ele é agente político. Ele quer fazer sucessor, ele quer ser eleito. Aí vai lá o jornalista e fala, mas a obra está parada? Ele fala, não, a obra está lá em funcionamento, vai lá. Aí tem uma ponte, não é? Uma ponte com 300 metros e tem 3 operários. Pega areia de um lado, leva para o outro, arruma a ferragem. A obra não está continuando? Está continuando. Tem 3 operários, está continuando. Né? Vai levar 100 anos para concluir, mas está continuando. Né? Então eles aprenderam como lidar isso, para não dar essa sensação tão negativa para a população que a coisa está falindo. Tudo bem? Tá certo? Fala, meu querido. Aplica-se, anulação de despesa sim. O colega está perguntando, né? Esta anulação de despesa se aplica ao crédito extraordinário? A única diferença, veja, Lei 4.320, uma pergunta do colega que eu vou aproveitar já para estender a explicação. No crédito especial e suplementar, no pedido de autorização, você é obrigado a indicar os recursos. No crédito especial e suplementar, né? Primeiro que você tem que pedir a autorização legislativa, só se ele autorizar que você vai fazer a operação. E segundo que você tem que indicar os recursos. Essa é a regra da Lei 4.320/64. Agora, o crédito extraordinário, lembra que eu falei que tudo nele é extraordinário? Tudo nele é extraordinário. Então deu uma enchente no meu município. A enchente aconteceu hoje. Dá tempo de eu estudar minha administração financeira, estudar onde é que vem os recursos para poder cobrir aquela operação? Até a hora que eu souber de onde vem os recursos, já morreu todo mundo. Então, ele não exige a indicação dos recursos. Agora, o crédito extraordinário, apesar de não exigir a indicação dos recursos, no momento posterior eu vou apontar. Então, não tem exigência da indicação dos recursos. Realiza a operação. E a segunda coisa é que a autorização ela é posterior à execução do crédito. Então, né, teve uma enchente no meu município. Você já viu várias vezes na sua vida isso. Vamos apelar para suas memórias, porque ajuda a gente a guardar mais fácil. Deu uma enchente no teu município, no meu município aqui, o prefeito decretou estado de calamidade. Quando ele decretou estado de calamidade, ele acabou de abrir a porta para uma operação com créditos extraordinários. Por quê? Calamidade é um dos 3 casos que estão elencados na Constituição, no artigo 67. Se eu não me engano, parágrafo 3º. Só será, aliás, é vedado, aí vem lá no parágrafo 3º, a realização de operação de crédito extraordinário, a não ser para os casos de guerra, calamidade pública, comoção interna. Quem proibiu? A Constituição. A Constituição. Então, crédito extraordinário eu só posso para quê? Guerra, calamidade pública, comoção interna. Posso para fazer um disco porto? Não. Campo de futebol? Não. Só para guerra, calamidade pública, comoção interna. Por isso chama-se extraordinário. Então, o processo é o seguinte, aconteceu o desastre, baixou o decreto de calamidade. Baixa um decreto ordenando a execução da operação com crédito extraordinário. Essa é a minha ordem.
e, em seguida, dou conhecimento ao Poder Legislativo. Em seguida, dou conhecimento ao Poder Legislativo. Chegando no Poder Legislativo, a operação já está acontecendo. O que é que o Poder Legislativo vai verificar? Ele vai verificar, primeiro, a motivação da operação. O senhor está realizando essa operação por quê? Para atender a um caso de calamidade. E, logo ligado a isso, em segundo, ele vai verificar se este caso está na Constituição. Se a motivação está correta, os fatos alegados são verdadeiros, a lei está correta e está de acordo com a Constituição, está autorizado. E acabou. Agora, na sequência, eu vou sair caçando os recursos para poder cobrir aquela operação. Então, é lógico que no exercício que está ocorrendo a operação, eu sou obrigado a apontar recursos e sair anulando, no caso, dotações orçamentárias, né? Se não tiver excesso de arrecadação, se eu não quiser tomar operação de crédito, se eu não tiver sobra do ano anterior, né? Quer dizer, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, não é, né? Porque a primeira tendência, todo cidadão, né, eu ouço isso, né? O governo vai fazer uma operação com crédito adicional. Quando ele entende, está vendo, está criando dinheiro. Ele não está criando nada. Né? Eu tinha 5 mil reais para comprar um determinado bem. Quebrei a perna, não tem plano de saúde, fui para o hospital particular, vou gastar 5 mil reais. Vou comprar o bem? Não. Acabou. Eu remanejei os recursos. Não é? Então eu não estou tirando o coelho da cartola. Né? Eu não estou aumentando receita. Eu estou simplesmente cobrindo uma despesa numa situação muito específica. Tudo bem? Entenderam isso? Entenderam isso? Ótimo. Né? Se eu conseguir hoje, né, que esses arquivos aqui, em nome de Jesus, funcionem, nós vamos fazer questões hoje. Senão vamos fazer na aula de amanhã, questões com créditos adicionais, e você vai ver tudo isso que eu estou te falando. Agora, antes de chegar nisso que eu estou te falando, eu quero que você guarde o ciclo orçamentário para os créditos adicionais. Porque nós já vimos o ciclo orçamentário geral. Aprovação, né, do PPA, da LOA, da LDO, como é que eles funcionam. Nós temos que saber como funcionam as operações dos créditos adicionais. Então, né, anota aí no teu caderno, anota por favor, o ciclo, você vai gostar muito dos slides. O ciclo orçamentário para os créditos adicionais. O ciclo orçamentário para os créditos adicionais. Coloquei também os artigos sobre créditos adicionais, tudo nos slides, tudo bonitinho, detalhado para você, mas eu faço questão de editar porque o artigo foi escrito para ser dispositivo legal, não para aprovar ninguém em concurso. Então eu acho que vai ficar mais didático. Então pule uma linha, por favor, A maiúsculo, coloca um A maiúsculo na outra linha e escreva na frente. Créditos especiais e suplementares. Créditos especiais e suplementares. Por favor, né? Na linha de baixo, 2 pontos, né? E na linha de baixo você escreva. Vamos separar em passos. Primeiro. O chefe do executivo envia para o Congresso, vou falar sempre em termos de união. O chefe do executivo envia para o Congresso o pedido de autorização para os créditos especiais, o pedido de autorização para os créditos especiais ou suplementares. Ponto. 2. O Poder Executivo aprecia e autoriza a operação. Quem que vai apreciar, professor? Comissão Mista do Orçamento.
depois vai para as duas casas do Congresso e elas apreciam e autorizam. Né, como nós já vimos lá atrás. É sempre a comissão mista do orçamento. Aprecia e autoriza a operação. Só nota isso. É o legislativo. Legislativo. É sempre o legislativo. O executivo manda o pedido para o legislativo. O primeiro, o executivo está mandando o pedido. Vou retomar aqui. Teve uma, né? Vamos lá. O número 1. O executivo mandou o pedido para o Congresso Nacional, que é o legislativo. O segundo. O legislativo aprecia e autoriza. Senão acabou minha aula. Então vamos partir do princípio que ele autorizou. Não é? Aprecia e autoriza a operação. Ponto. Terceiro. O executivo recebe o seu pedido, de volta, devidamente autorizado. Devidamente autorizado. Ponto. E quarto, o chefe do executivo materializa a operação, quer dizer, ela vai acontecer de fato, materializa a operação por meio de por favor, maiúsculas, né? Decreto do executivo. Por meio de decreto do executivo. Ponto. Agora, por favor, você pule 2 linhas. Pois não. Posso pedir, deixa eu editar um pouquinho, aí eu já volto e tiro a tua dúvida, que deve ser a dúvida de muitos outros. Tá certo? Pula 2 linhas, coloca B maiúsculo. Eu vou segurar um pouco a dúvida da colega, que é importantíssimo. Aí que vem o esclarecimento. B maiúsculo. Né? Coloca aí créditos extraordinários. É tudo extraordinário nele. Créditos extraordinários. Ele está fora da ordem. 2 pontos. Na outra linha, primeiro, o chefe do executivo materializa a operação. O chefe do executivo materializa a operação por meio de maiúsculas, por meio de decreto do executivo. Decreto do executivo. Eu, presidente da República, ordeno a realização da operação na ordem de 1 bilhão, etc., para o ministro tal, ministério tal, né? Decreto do executivo. Ponto. Na outra linha, segundo. Imediatamente após o decreto, questão ESAF. Imediatamente após o decreto, o chefe do executivo dá ciência. Dá ciência ao legislativo, que é o Congresso Nacional. Ao legislativo, que é o Congresso Nacional. Grifa, por favor, dá ciência ao legislativo. Grifa. E a palavra ciência você grifa 2 vezes, porque caiu desse jeitinho na prova. É texto legal. Dar ciência é texto legal. Não é da minha cabeça, vem da lei. Mas também já caiu desse outro jeitinho na prova, que também é texto de lei. Quer ver? Abra parênteses. E vamos escrever de outra forma na frente de parênteses, que também já caiu em prova, de ESAF. Dá conhecimento ao legislativo. Dá conhecimento. Grifa tudo. Dá conhecimento ao legislativo. Que a palavra conhecimento você grifa 2 vezes. Uma hora ciência, outra hora conhecimento. A minha memória está falhando.
né? Se eu não me engano, ciência é a lei 4.320/64, né? A Constituição, se eu não me engano, trabalha com conhecimento. Um deles muda de uma lei para outra. A LRF também aborda o tema de novo, né? Nós adoramos legislar o mesmo tema várias vezes, porque a gente não confia nas leis. Né? A gente defende as leis, mas não tem, né, a segurança de que elas vão funcionar. Não é isso? Então, tem 3, 4 lugares tratando o mesmo tema. Então, tá aí. Né? Então, é aí na terceiro. Anota o terceiro agora, que você já anotou isso. Dá conhecimento legislativo, fecha parênteses, na outra linha, terceiro. O legislativo aprecia o pedido e autoriza, questão de concurso, e autoriza se aplica-se, autoriza-se, aplica-se aos casos de, ficou esquisito, né? Ficou horrível. Aplica-se aos casos de, importante é a intenção, maiúsculas agora, guerra, calamidade pública e comoção interna. Guerra, calamidade pública e comoção interna. Guerra, calamidade pública e comoção interna. Grifa os 3. E se não for um dos 3 casos, professor, imediatamente começa a apuração das irregularidades. E manda devolver a operação, desfazer a operação. Guerra, calamidade pública e comoção interna. Ponto. Né? Agora você vai pular uma linha e vai escrever assim: atenção. Atenção. Atenção, porque foi questão de ESAF. E ESAF é o modelo, todo mundo copia. Atenção. Para os créditos especiais e suplementares, para os créditos especiais e suplementares, a autorização legislativa deve ser prévia. Deve ser prévia. Grifa 2 vezes. Prévia, palavra prévia, deve ser prévia. Teve examinador que quis ser diferente, colocou a priori. Era um examinador kantiano, filosófico, né? A priorístico. Né? Então, deve ser prévia. Né? Grifou? E para os créditos extraordinários, questão de concurso, da FCC. A autorização deve ser posterior. Aí teve o examinador kantiano, colocou a posteriori. Posterior. Cada um com a sua mania, né? E grifa a palavra posterior. Então veja. Agora, notou? Então veja, no crédito especial e suplementar, eu preciso primeiro pedir autorização do legislativo. Aí se ele autorizou, eu vou realizar a operação, decreto do executivo. No caso do crédito extraordinário, como é uma situação extraordinária, eu não tenho tempo. Imagina, né, gente? Aqui, 2006, PCC, atacando aqui o estado de São Paulo. Nossa sorte que o governador era o Cláudio Lembo. Deixa eu puxar o saco do Cláudio Lembo. O Cláudio Lembo, o Alckmin tinha saído para se candidatar, né? E o Cláudio Lembo, ele é democrata, ele não é tucano. Deixa eu explicar para você que não conhece o Cláudio Lembo. Na época da ditadura, ele era da Arena. Tá entendendo? Chapa grossa. Então, na hora que estourou o ataque do PCC, o Cláudio Lembo não pensou 2 vezes, né? Outro, ele também já deve estar com seus 70 anos já. Dizia o Thomas Mann, né, que é um escritor alemão, perigoso é o homem que não tem nada a perder, né? 70 anos vai acontecer o quê? Um processo? Não é? Não é? Governador, o que a gente faz, governador? PCC está ocupando todas as ruas do estado de São Paulo, está matando, está arrebentando tudo. É, meu filho, senta a bala. E a Constituição? Esquece ela por hora.
desce bala. Jogou na rua 3 dias aqui. Aí foi uma beleza, né? Nunca mataram tanto bandido no meu estado, né? Não vai falar isso para o professor de direito. Pelo amor de Deus. Ministério Público, né? A PM dizia que só foram 123, se eu não me engano. Ministério Público, 500. Que pena, só isso? Não é? Você já viu que eu gosto de chapa quente, né? E lógico que nessa hora era um caso de comoção interna. Então, decreto do executivo. Não dá para esperar o projeto, o pedido e até o legislativo. Decreto do executivo, só as pessoas vão morrer. Decreto do executivo, compre armas, viaturas e senta chumbo grosso em todo mundo. Bota a ordem, restabelece a ordem. E eu falei para os meus alunos naquela época, eu estava lecionando, eu falei, olha gente, não compareçam nos 2 dias seguintes. Não compareçam. Dispensei. Eu falei, porque você não sabe o que vai acontecer. O Estado de São Paulo não estava acostumado com esse tipo de situação. Nunca tinha acontecido. Então, fica em casa, porque a coisa vai ficar feia. E ficou muito feia. Né? Se matava à luz do dia. À luz do dia. Coisa que no Estado de São Paulo nunca aconteceu. Aqui era sempre depois da 1 da manhã. Entendeu? O Estado de Direito funciona até meia-noite, 1, depois da manhã ele suspende, 5 horas da manhã ele começa a funcionar de novo. Né? Aqui essa é a tradição do Estado de São Paulo, não é verdade? Democracia sem penitenciária, sem punição, meu amigo, isso é uma ficção, né? Pelo amor de Deus. Estado democrático é um grande avanço no nosso país, mas não sejamos ingênuos. E nem os juízes são ingênuos. Você conversa com eles e sabe como é que a banda toca. Né? Mas, enfim, então, está aí. Lembre-se que crédito extraordinário, primeiro decreto, depois dá conhecimento da ciência, autorização posterior. Crédito especial, né? Primeiro autorização, indicando recursos. É obrigatório, no crédito suplementar especial, indicação de recursos. Anota aí, observação. Observação é importante, anota aí, porque eu falei, você vai esquecer. Não vou deixar você esquecer, não. Se cair na prova, você vai acertar. Observação é importante, anota aí. O pedido para créditos especiais e suplementares deve obrigatoriamente, a própria 4.320 fala isso, deve obrigatoriamente apontar os recursos, indicar os recursos, quer dizer, indicar as fontes de custeio. Apontar os recursos, indicar os recursos, mesma coisa. Senão não é autorizado, ponto. Então tá aí. Tudo bem? Tem uma pergunta da colega que eu pedi para segurar um pouquinho. Você lembra? Por favor. Para a União, mas esta norma vale para estados e vale para municípios. Perfeitamente. Para a Câmara Municipal. Né, a colega está perguntando. No caso, nós estamos dando exemplo da União. Essa dúvida é muito comum e merece um esclarecimento. No caso da União, o chefe do Executivo pede para o Congresso Nacional. Vai passar pela Comissão Mista do Orçamento o pedido. Vai ser apreciado e vai ser autorizado no Congresso. Na regimento comum, lei ordinária. Né? No caso do Estado, o chefe do Executivo, o governador, vai pedir para a Assembleia Legislativa. Lá não há 2 casas legislativas, e pelo amor de Deus, não dá essa ideia, né? Já chega a manter um bando de deputado que a gente já mantém, né? Entendeu? Né? A democracia é muito cara, cada deputado desse, não sei no seu estado, só a Câmara aqui de São Paulo, do município de São Paulo, cada vereador custa 5 milhões para o município. Caro o vereador, viu gente? Não é? Porque tem verba papel higiênico, verba, né? Não vou falar porque senão eu vou me irritar, né? E vou estragar teu dia. Mas enfim, né? Então, vai passar por uma comissão na Assembleia Legislativa do Estado que se chama, no meu estado, de Comissão de Finanças e Orçamento. E se for no município, o prefeito vai pedir autorização para a Câmara Municipal. Então vai passar pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. E é ela que vai autorizar a operação. Se você tiver uma curiosidade, né, e der uma procurada na Secretaria do Orçamento, eu acredito que o artigo ainda esteja lá. O site da Secretaria do Orçamento Federal, sof.org.br. Lá tinha operação
que a presidente Dilma autorizou no início do seu mandato, uma operação com créditos extraordinários, por conta daquela lamentável calamidade que pegou uma das regiões mais lindas do Rio de Janeiro, que é a região serrana, Teresópolis, Petrópolis, né? Aquela região, e tinha lá um pedido de créditos extraordinários, uma autorização, que a presidente Dilma fez, se não me engano, na ordem de 1 bilhão e 800. E o presidente Lula também tem uma de operação de créditos extraordinários que o presidente Lula fez, na época também que outro estado belíssimo, né, sofreu muito, 2 estados do país sofreram muito, né, aquilo realmente era muito angustiante, que era Pernambuco e Alagoas, né? Tivemos inclusive a cidade, acho que de Palmares, que foi tirada do mapa. Então você tinha operações com créditos extraordinários feitos aí pela República, né? Porque veja, o município foi tirado do mapa, então não tem nem como o prefeito realizar essa operação, ele desapareceu. Nesse caso, o Estado e a União. Veja. Não, veja, né? Quem que é o competente para fazer a operação? Primeiro que teria que fazer a cooperação seria o município. O município desapareceu do mapa. É uma calamidade que está acontecendo no território do Estado. Aí o Estado foi realizar a operação. Agora eu pergunto, né? O Estado tinha recurso suficiente capacidade suficiente para atender a operação? Não. Então entrou a União, né, com a sua envergadura, realizando a operação para aquela região. Que é um caso de... A Constituição ela não estabeleceu a competência para a operação de créditos extraordinários. Ela só estabeleceu como exigência guerra, calamidade pública, comoção interna. Logicamente que o legislativo vai apreciar a minha motivação. Para que o senhor está realizando a operação? Guerra, calamidade pública, comoção interna. Tudo bem, mas por quê? Por que o senhor está realizando a operação se o Estado poderia realizar a operação? Estou realizando a operação porque o Estado de Pernambuco sozinho não tem envergadura para lidar com uma tragédia que pegou vários municípios, pegou 2 estados. Então entrou a União nessa hora, né? Sempre que nós temos tragédias muito grandes, você pode reparar que a União entra. A União sempre entra. Crise de dengue no Rio de Janeiro. Vocês lembram da crise de dengue do Rio de Janeiro? Que teve que levar pessoal do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil, são órgãos do governo federal. Defesa Civil e os outros estados também, né? Em solidariedade enviaram parte dos seus corpos de bombeiros, Defesa Civil, porque ali o Estado sozinho não consegue socorrer, não tem Estado. Né? Se dá uma epidemia de dengue em todo o estado de São Paulo, ele vai ter que pedir socorro para os outros estados também, porque a estrutura às vezes não é o suficiente. Né? Então, trata-se de guerra, calamidade pública, comoção interna, vigia a solidariedade, neste caso. Tudo bem? Agora, você vai prestar atenção nesse outro comentário que eu vou fazer, que vale para o crédito extraordinário. Quando na Constituição Estadual há a previsão do Instituto Medida Provisória, porque a União, você sabe que tem esse instituto. Medida Provisória. A operação de crédito extraordinário, ao invés de ser iniciada por meio de um decreto do Executivo, que depois dará ciência ao Legislativo, a operação poderá ser iniciada por meio de uma medida provisória, uma MP. Os 2 casos exemplares que eu comentei, a tragédia do Rio de Janeiro e a tragédia em Pernambuco e Alagoas, no final do mandato do presidente Lula, foram realizados por meio de medida provisória. Né? Pode anotar aí, né? Observação importante 2. Observação importante 2. Coloca aí. Eu gosto de detalhar bem, vai ficando uma apostila o caderno, né? Observação importante 2. Pode colocar aí. Quando o ente federado possui o instituto da medida provisória, o instituto da medida provisória poderá utilizar este mecanismo, para iniciar
a operação com créditos extraordinários. Com créditos extraordinários. Ponto. Fala, meu querido. Exatamente. A União já faz isso corriqueiramente. A União faz. Vários estados brasileiros têm o Instituto da Medida Provisória. Não sei lhe dizer se todos têm, né? Vários estados têm esse instituto. Então, eles podem recorrer a esse instituto. Então, ao invés de eu baixar um decreto do executivo e mandar um pedido, dar conhecimento ao legislativo, não, eu já faço medida provisória, já inicia toda a operação. É mais célere, né? Entendeu? Então, é um instituto muito corriqueiro. A presidente Dilma utilizou esse instituto, a medida provisória, no caso da região serrana do Rio de Janeiro, e o presidente Lula, eu lembro que na época que eu entrei, eu tinha um blog, né, que eu acabei abandonando o blog, terrível para administrar aquilo ali, que eu fiz questão na época de cortar e colar, né, lá no post, né, a medida provisória do presidente Lula, para que os alunos vissem, né, a medida provisória, uma operação de crédito extraordinário. Tá certo? Né? Então está aí. Olha, agora também existe um período de vigência. Período de vigência. Então veja, uma operação com crédito adicional é um outro tema dentro de crédito adicional. Ela só pode ser aberta por determinação da LRF a partir de 10 de janeiro e terá que ser encerrada até 10 de dezembro. E ela vai ser encerrada no mesmo exercício. Então veja que é uma operação de curto prazo. Ela é uma operação de curto prazo. Então ela inicia-se no exercício e encerra-se no exercício. Salvo para créditos especiais e extraordinários iniciados no último quadrimestre do ano. Então, no último quadrimestre, o chefe do executivo teve que precisar de uma operação de crédito extraordinário. No último quadrimestre, ele precisou realizar uma operação com crédito especial. Então, somente os dois extraordinário e especial poderão ser iniciados no último quadrimestre e deverão ser encerrados no início do exercício seguinte. Não vai superar 12 meses, os 2 primeiros quadrimestres. Então, você vai pular aí mais uma linha e vai colocar observação importante 3. Por que, professor? Porque eu vi umas 2 questões só disso aí. De FCC, ESAF, coisa que o valha. Mas tem muito mais, viu? Andei baixando um monte de prova aí, MPU 2012. Tem coisas maravilhosas aí. Eu vou trazer algumas questões CESP para você. De 2010 já estão selecionadas. 2012 eu vou selecionar as questões e nós vamos fazer aqui também para você ver o CESP, como é que ele aborda, né? Muito interessante. Então pode anotar aí na observação importante 3, né? Pode colocar. A operação com créditos adicionais. Quem determina isso, professor? Lei de responsabilidade fiscal. A operação com créditos adicionais deverá ser encerrada no mesmo exercício em que foi iniciada. No mesmo exercício em que foi iniciada. Salvo a exceção. Né? Salvo a exceção. Toda vez que você vira a palavra salvo, exceção. Salvo créditos maiúsculas especiais e extraordinários abertos no último quadrimestre. O que é que diz o texto da lei? Que deverão ser encerrados no exercício seguinte.
Ponto. Então veja que a operação com crédito adicional é uma operação de curto prazo. Então não dá para usar a operação de crédito adicional simplesmente, eu vou fazer, né, uma obra e que não estava, não existe isso, né? De qualquer jeito e vou realizar uma operação de crédito adicional e empurrar para frente. Não. Ela tem várias limitações, né? Ela é para ser exatamente isso. Vamos dizer assim que a operação de crédito adicional para a administração pública é muito parecida com o cheque especial que a gente tem. É para curto prazo. Se a hora que você transforma isso em um longo prazo, você está morto. Está roubado. Porque os juros são calamitosos. Por quê? Porque não foi criado para longo prazo, foi criado para curto prazo. Se você quer tomar uma operação de crédito a longo prazo, você chega no banco e fala, olha, eu quero tomar um empréstimo, o que eu preciso? Ele vai te exigir uma garantia, né? Um bem, né? Se você tem alguma aplicação, né? Se você estiver trabalhando com uma corretora de valores imobiliários, o senhor tem títulos aqui na corretora? O senhor tem ações, tem alguma coisa, né, que nós possamos ter em garantia? Né? E ele vai te emprestar o recurso por um juro muito baixo, comparado ao cheque especial. Por quê? Porque ele tem uma garantia. Se você não pagar, ele fica com o teu bem, está tudo certo. Né? Da mesma forma que o cheque especial é para a pessoa física, né? Um crédito de curto prazo, ele foi criado para ser isso. Né? Às vezes, logicamente, a vida nos prega peças, e aí entra no longo prazo. O que eu faço, professor, se eu cair numa dessa? Conversa com o gerente, faz uma operação de crédito, cobre aquela operação do cheque especial e vai pagar um juros muito menor naquela operação de crédito. E vai encerrar a sua dívida, de uma forma planejada. Dizia o Delfim Neto, dívida não se paga, se administra, não é isso? Não entra nessa não. Isso vale para o poder público, né? Mas se administra para poder se pagar. Não é? Tem que ser administrada a dívida, senão ela te come vivo. Ela te engole. E para o Estado é a mesma coisa. Agora veja, eu vou lembrar para você da regra de ouro do orçamento, que eu falei lá no início do curso, quando eu falei os princípios. Qual é a regra de ouro do orçamento? É vedado a realização de operação de crédito para atender despesas correntes. É vedado a operação de crédito para atender despesas correntes, salvo créditos especiais e suplementares. Então a Constituição ela não permite, como regra geral, a operação de crédito para despesa corrente. Por que não? Porque é burrice. Porque é burrice. É suicídio. Fazer operação de crédito para despesa corrente é pegar uma 12 e atirar no pé. Tudo bem, é uma emergência, teu filho está doente? Não, o filho está doente, meu amigo. Suja nome, dane-se. É a saúde da tua família. É a coisa mais importante que você vai ter na tua vida, é a tua família. Né? O nome... vai embora patrimônio. Eu tenho um amigo meu que ele fala isso, né? Ele passou uma situação dessa e falou, não, quando você tem filho com doença séria, vai tudo embora, vai patrimônio, vai imóvel, vai carro, vai a conta, vai o nome, vai tudo, né? Chegou no banco, teu filho está lá para morrer, o senhor tem garantia? Tem, cria garantia que não tem, vai fazer o quê? Vai deixar teu filho morrer? Né? A realidade dura dos fatos é essa. Agora, operação de crédito para comprar roupa. Se você tem menos de 30 anos, tudo bem. Já aprende agora e não faz mais. É normal, né? Com 30 anos também. Até 30 anos. Quando eu fiz 30 anos, me deu uma sensação de alívio, gente. Né? Estou vivo. Tem mais chance de viver agora, não é isso, né? Porque todas as porcarias que eu fiz até os 30 anos, né? Quase tomei, né? Chumbo, quase morri, né? O colega vai lá fazer, acha você tá do lado, é isso? Todas as porcarias, né? Não, mas é meu amigo, tal, você mesmo banana não faz. Aí vai lá com o amigo porque é teu amigo, não é isso? Quando você tem 40 anos, você fala, para aqui que eu estou descendo. Né? Aliás, você nem já saca o cara a 300 metros onde ele chegar e nem entra na onda dele. Né? Pega cheque especial, estoura cheque especial, faz lambança com cartão de crédito, não é isso? Quase apanha da polícia, não é? No final da balada. É uma beleza. Né? Agora, chega uma idade, até os 30 anos é perdoável, depois dos 40 não. Né? Se o indivíduo está fazendo operação de crédito pesado para comprar roupa e está se endividando, eu lamento, eu vou dizer uma coisa para ele, ou você procura uma terapia, minha terapeuta é ótima, fica ali na Paulista, excelente, viu, 5 anos de terapia intensiva com ela, ela é maravilhosa, né, tá certo, né,
Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dela, porque já faz uns 10 anos que eu não vou, né? Você já percebeu. Não é? Mas ela era ótima. Eliana Carpinelli, pode procurar aí na internet, você vai achar. Eliana Carpinelli, ela é maravilhosa, é ótima, né? Procura ajuda. Procura ajuda. Porque se 40 anos você está se endividando, 45 está se endividando por causa de roupa, por telefone celular, né, com operação de crédito no banco, eu já vou dizer para você, procura uma terapia logo, uma ajuda, porque aí já não é mais educação financeira. Né? Educação financeira até os 30, depois é a terapia intensiva mesmo. Depois dos 50 é Lexotan. Porque você vai acabar pobre, caramba. É isso que eu estou tentando te falar, você vai acabar fudido na vida sem nada, você é um puto. Porque despesa corrente, ela come o patrimônio da gente. Ela leva o nosso dinheiro embora. Por isso que chama corrente, vai correndo, né? Vai embora teu dinheiro, né? Vai pelo ralo. Né? Tudo que é custeio é despesa corrente. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é contabilidade e economia. São as categorias econômicas. Agora, é uma despesa de capital, estou comprando um apartamento. Isso é um bom endividamento, é uma boa dívida. Desde que bem administrada também, né? Estou comprando terrenos, estou comprando imóveis, estou comprando títulos do tesouro, despesa de capital. Despesa de capital, você está fortalecendo o seu patrimônio. Vai se sacrificar agora para pagar aquele imóvel, mas ao final você vai ter um patrimônio ali. Aumentou teu patrimônio. As pessoas que querem ficar bem na vida, querem ficar ricas, ou pelo menos querem ficar numa situação confortável, elas investem muito em despesa de capital. Despesa corrente não é investimento. Despesa corrente é gasto. Só vai embora, não volta. Não conheço, ninguém ficou rico só com despesa corrente. Quero conhecer. Em economia se divide os agentes entre agentes deficitários e agentes superavitários. Os bancos trabalham olhando para você e tentando te classificar. Esse é um agente deficitário ou superavitário. Conforme ele te classifica, muda o tratamento. Ele está conversando com você, o gerente está apenas me analisando, né? Não, ele está tentando ver se você é superavitário ou deficitário. Né? O senhor tem aplicações aqui no banco? Tenho. Opa. O senhor tem títulos? Tenho. Né? Esse eu posso oferecer uma operação, ele é agente superavitário. O senhor tem alguma operação de crédito? Eu tenho. Ela é do quê? Ele não quer saber do que é a operação, ele quer saber o seguinte, se a operação de crédito tua, como que você tem investido no banco? Não. Eu tenho um financiamentinho pequeno, mas o que eu tenho em poupança é muito maior. É agente superavitário. Quer comprar um título de capitalização? É agente superavitário. Quer financiar, quer entrar no consórcio? Né? Ele quer agente superavitário. Se é deficitário, ele... Né? E está tudo bem? Está perguntando, não está perguntando se você está bem de saúde, está perguntando assim, tuas contas, tuas despesas estão bem administradas? Está conseguindo pagar as dívidas ou você vai querer uma operação de crédito? É isso que ele está perguntando. Né? É que ele é gentil, é fino, né? Gerente de banco é um homem fino, sofisticado, né? As gerentes, então ele pergunta de uma forma sutil que não te ofende. Não é isso? Então, ou é agente superavitário ou deficitário. Por conta dessa regra, que o Constituinte colocou lá no artigo 167, inciso 3º, a regra de ouro do orçamento. Que essa é uma regra de ouro para qualquer cidadão, para qualquer pessoa jurídica também. Né? É vedado operação de crédito para despesa corrente. É vedado operação de crédito para despesa corrente, porque vai endividar o Estado para pagar água, luz, pelo amor de Deus. Para pagar salário do servidor, pelo amor de Deus. Anula a despesa em outro lugar e paga o salário do servidor. Salvo para crédito suplementar especial. Por que salvo crédito suplementar especial? Ora, crédito suplementar especial não é para atender alguma forma de insuficiência de caixa? Insuficiência de dotação orçamentária. Eu tenho a dotação, mas é insuficiente. Suplementar. Inexistência de dotação orçamentária eu não tenho. Né? Para que eu preciso? Para pagar as despesas correntes. Então, neste caso, a Constituição permite a operação de crédito, mas porque é curto prazo. É curto prazo. E por que, professor? Vamos lembrar o conceito de dívida pública que eu falei aqui. Dívida pública é o conjunto de obrigações de pagar que superam 12 meses. Dívida pública consolidada, dívida pública fundada, é o conjunto de obrigações de pagar que superam 12 meses. Ora, toda obrigação que você tem que pagar que supera 12 meses chama-se dívida, é o nome técnico. É dívida. Eu tenho uma despesa para daqui a 2 anos. Você não tem despesa, você tem uma dívida. Vamos dar o nome certo. Porque quando a gente não dá o nome certo, a gente não administra bem. É uma dívida, então o cuidado tem que ser dobrado. Tem que ser maior.
Então, o que a Constituição está dizendo na regra de ouro aí, né? Ela está dizendo o seguinte, olha, só para se endividar, permite operação de crédito no mercado financeiro. Agora, ou para crédito suplementar ou especial, porque não se trata de dívida. É uma operação de curto prazo. Menos de um ano é sempre curto prazo. Vimos isso em planejamento estratégico, isso vale aqui também. Está certo? Tudo bem? Está anotado aí, eu ditei isso? Nem lembro mais. Olha o Lexotan. Está aí? Não? Essa é a exceção? Então vamos ditar aí? Então é observação importante 4, né? Então pula uma linha, coloca aí, observação importante 4. Lembre-se que a regra de ouro do orçamento, lembre-se que a regra de ouro do orçamento, questão de concurso. Veda, proíbe, né? Veda operação de crédito para despesa corrente. Operação de crédito para despesa corrente. Salvo créditos especiais e suplementares. Salvo créditos especiais e suplementares. Que são operações de curto prazo? Ponto. Muito raro em concurso, mas aparece. Pergunto antes que nós avancemos, né? Alguma dúvida por hora? Sem questões ainda? Alguma dúvida? A hora que aparecer as questões, talvez apareça alguma dúvida. Entenderam com clareza? Pergunta? Deve se perguntar. Para crédito especial, não. Mas pode, sim. Mas pode fazer para despesa. O colega está fazendo uma pergunta muito importante. O Estado, a União, o município pode fazer uma operação de crédito para longo prazo? Pode. Para despesa de capital. Vou construir uma ponte. Despesa de capital. Vou construir um prédio novo para o hospital. Despesa de capital. Por quê? Ele está aumentando o patrimônio do Estado e, portanto, aumentando o patrimônio público. Ele está fortalecendo o Estado. Né? Quanto mais rodovias, mais hospitais, né? Mais infraestrutura, mais conforto a sociedade terá, porque a sociedade está se tornando rica. Quer dizer, à medida que o Estado vai se enriquecendo, a sociedade vai se enriquecendo também. Garantias também. No caso... não, perdão. Operação para operação de crédito a longo prazo? Não dá garantia nenhuma. Não. Por isso que os bancos não gostam. Aí cai na história dos precatórios. Mas aí é comum o Estado procurar instituições financeiras do próprio Estado, né? De preferência nacionais. De preferência nacionais. Porque o problema de você fazer uma operação de crédito no estrangeiro é a variação cambial. Nós já fizemos essa experiência. Vou te lembrar, milagre econômico. No milagre econômico, nós tomamos muito crédito internacional. Só que aconteceu, estourou o choque do petróleo, o dólar, né? O dólar subiu e juros internacionais, a gente se ferrou. Se você olhar na Constituição brasileira, o artigo 52, se não me engano, é isso. Senado Federal. Eu adoro comparar a Câmara e o Senado Federal na Constituição Federal. Aí você vai olhar a competência da Câmara, as competências da Câmara, 51, né? Uma boa ideia, né? Umas 4 competências. Elaborar o próprio regimento, propor processo de impeachment ao presidente da República, tem lá umas 4 competências. Né? A Câmara na Constituição Federal é isso aqui. Dá uma olhada lá na Constituição. A Câmara é isso aqui. Dá uma olhada no Senado. Dirigente para a autarquia especial e regime especial, agência reguladora. O presidente nomeia após a aprovação da maioria absoluta do Senado Federal.
Não é da Câmara. É do Senado Federal. Dirigente para o Banco Central. O presidente nomeia depois da aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Ministro do Supremo. O presidente indica o nome e tomará posse do mandato após a aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Operação de crédito interno. Operação de crédito interno para qualquer ente federado. Para qualquer ente federado será aprovado depois da aprovação do Senado Federal. Aprovação dos limites da dívida pública proposta pelo chefe do Executivo será aprovado pelo Senado Federal. Operação de crédito externo será aprovado pela maioria do Senado Federal. Emissão de títulos da dívida mobiliária, a dívida pública. Ela está dividida em títulos da dívida pública e contratos de longo prazo. Esses títulos da dívida pública são chamados de títulos mobiliários. Né? Então, quando você pega lá o título do Tesouro Nacional, letra do Tesouro Nacional, que estão sendo administrados lá no Banco Central, pela Selic, aliás, corrigindo, administrado pela Secretaria do Tesouro Nacional, mas estão no Banco Central, na Câmara Selic, né? Eles formam a dívida mobiliária da União. Né? Para emitir novos títulos, tem que ter a autorização do Senado Federal. Quantas vezes eu mencionei Câmara aqui? Nenhuma. Vou te contar um segredo. Um você sabe, vou te contar outro. Primeiro que você sabe, a Câmara são representantes do povo. E o povo escolhe os seus representantes que se sentem mais afinidade. Clodovil Hernandes, Frank Aguiar, Tiririca. Legítimo. Estado democrático, direito. O povo escolheu. Não é isso? Né? Jacinto Figueira, né? Que foi o homem do sapato branco, foi deputado da Câmara, né? Depois deram um jeito de tirar ele de lá, né? Enfim. E o Senado Federal? Os estados, com raras exceções, mas já vi exceções, os senadores são escolhidos pelo partido. Senador vem do latim senectu. Senectu é serenidade. Para os romanos, o homem tinha 3 fases. Do 0 ao 35 anos, olha que delícia, era adolescência. Adolescência, porque até 35 anos ele era comandado pelo dolo, pela vontade, só fazia besteira, né? 35 aos 70 era virtu. Virtu veio de virilidade. Viril. Quer dizer, é um homem maduro, mas ainda comparece em casa. Depois dos 70 anos vinha, né, senectu, serenidade. Não tem tesão, não pode comer, não pode transar, não pode nada. Então, ele olha a vida com uma frieza maior. Então, teoricamente, o senador é um homem mais frio e ele tem essa capacidade de abrir mão do seu interesse privado em nome do interesse público. Eu diria que na maioria das situações de limite desse país, os senadores sempre que seguraram isso aí. Mas essa história eu termino depois do nosso cafezinho, né? Tá certo? Por isso que é o Senado Federal.